Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as 4 superfícies desse ecossistema, do ecossistema do cloud, da Anthropic, tá? Então, existem 4 camadas, 4 superfícies. O chat, que é o que todo mundo usa, todo mundo está acostumado já a utilizar. A parte de extensão, eu vou mostrar como usar a extensão para automatizar tarefas suas. O co-work para que você tenha agentes realmente autônomos, sem necessidade de ficar programando, desenvolvendo. E o Cloud Code, caso você queira se aprofundar e começar a construir suas próprias soluções, é a camada onde você vai atuar, tá bom? São 4 camadas dentro do ecossistema Cloud, beleza? O que você vai precisar para poder, vamos dizer assim, extrair o máximo possível do ecossistema Cloud? Você precisa ter uma conta paga, seja a Pro ou a Max, tá? Se paga, você vai pagar aí cerca de R$ 110 por mês no plano mensal. Se você quiser e tiver limite no cartão, você pode fazer o plano anual, você vai ter um desconto, vai cair para R$ 98 mais ou menos. Mas se paga, tá? Se você pegar o número de horas que você gasta para fazer as atividades e o quanto vai gerar de economia nessas atividades utilizando o ecossistema cloud, você vai ver que ele se paga com sobras, tá? Eu vou mostrar como você, inclusive, chegar nesse nível de realmente ter ROI a partir do valor que você está pagando pela licença do cloud. Como que funciona uma inteligência artificial assim, de maneira muito resumida? Ela normalmente precisa de 3 fontes de memória. Conversa, ali no chat a gente está conversando, a gente está dialogando ali com o cloud e acaba acontecendo o quê? A gente acaba inserindo várias informações. Por exemplo, vou abrir aqui meu cloud, vou te pedir até que você faça o mesmo aí. Pode abrir o seu cloud se você não tiver. Se você não tiver uma conta, você vai fazer um cadastro muito rápido, tá? Eu tenho aqui já a minha conta. Então, o cloud, quando você está conversando com ele e começa ali a dialogar, ele está armazenando aquela memória para manter um contexto, para ele conseguir, inclusive, se lembrar assim, o que que o Alexandre está me pedindo, é relacionado ao quê? Ele já conversou comigo isso antes, mas ele fica limitado ao contexto de conversa. Então, você tem aqui uma conversa, dentro dessa conversa, deixa eu mudar minha imagem para cá, diminuir ela um pouquinho para não atrapalhar a visualização. Aí. Então, dentro dessa conversa, ele vai ter uma memória, tem uma limitação, tá? Ele tem uma janela de contexto, grava bem isso, janela de contexto, que é o quê? Ele tem um limite para essa conversa, para esse seu chat, mas ele vai conseguir resgatar informações dentro desse chat. Então, essa é a primeira camada de memória ou fonte de memória que a inteligência artificial vai recorrer, no caso aqui o cloud. Outra, dentro do ambiente do ecossistema do cloud, skills e o arquivo cloud.md. Esse conhecimento, esses 2 documentos, eles são de muita importância, porque sempre que você vai pedir alguma coisa para o cloud, ele vai lá no cloud.md, que é onde estão definidas as regras do projeto, do seu ambiente, e ele vai recorrer a isso. E as skills, pense em skills como o próprio nome diz, são habilidades que você confere ao cloud. Outras inteligências artificiais também já utilizam habilidades, skills, mas é um conceito que a Anthropic inseriu no mercado, onde você pega uma atividade que você faz e pode transformar em skill. Exemplo, se eu quiser agora subir uma planilha de Excel e pedir para o Cloud analisar, ele vai analisar, provavelmente não vai trazer o resultado de primeira, e eu vou refinando com ele. Ó, muda isso aqui, esse campo você não considerou, considera, esse aqui você pode desprezar. Quando você terminar esse refinamento, você pode pegar essas informações, tudo aquilo que o Cloud foi fazendo junto com você e transformar em uma skill. Por quê? Da próxima vez que você for analisar uma planilha, ele já tem um roteiro do que ele precisa fazer e como ele vai fazer. Isso é uma skill. E o project, o que é o project? É um projeto que você cria dentro do seu ambiente cloud e nesse projeto você está limitando o contexto. Eu gosto de utilizar uma analogia que é a seguinte. Deixa eu abrir aqui uma ferramenta de desenho. Eu gosto de dizer que é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o cloud, tá? O meu ecossistema cloud. Aqui eu tenho as minhas skills, todas as minhas skills. Aqui eu tenho
um projeto. E aqui eu tenho conhecimentos gerais, chats, o cloud.md e outras informações. Então, sempre que eu crio um projeto, então tem aqui esse projeto criado, o que vai acabar acontecendo? Quando eu quero fazer uma pergunta para o Cloud, eu pedir uma tarefa para a inteligência artificial para o Cloud, o que acaba acontecendo? Se eu não insiro um contexto, se eu não isolo o contexto, ele vai provavelmente recorrer a tudo isso aqui. Quando eu crio um projeto, eu estou ajudando a isolar esse contexto, porque eu pego aqui o projeto, sei lá, projeto GPower Hub. Projeto GPower Hub. Esse projeto GPower Hub, ele tem uma série de premissas que eu coloquei, olha, da minha software house, da minha software builder, da minha venture builder, ele tem essas verticais, tem esses investidores, tem esse fundo por trás e coisas do tipo. Quando eu pego dentro desse projeto e insiro uma skill, por exemplo, uma skill de elaboração de proposta, uma skill de geração de postagens, e para dentro desse projeto eu também trago algum documento, alguma informação do tipo, eu estou isolando o contexto desse chat, dessa tarefa, a esse contexto bem específico. Isso ajuda a inteligência artificial, o cloud, aqui em questão, né, a ser mais assertivo, economizar tokens, minimizar esforço. Então você cria uma performance melhor para o seu agente, para a sua tarefa, para a sua rotina dentro do cloud. Beleza? Então, por isso que essas três fontes de memórias precisam ser bem planejadas, bem organizadas, para que você não superdimensione e acabe gastando muito token, demorando muito tempo para fazer uma tarefa que é muito específica. Nesse contexto, criar um projeto te ajuda a isolar o cenário e deixar esse cenário mais assertivo. A conversa vai servir só de referência, de repente você pode ter várias conversas com ele, depois transformar isso em uma memória, em uma skill para consultar depois. E aqui as skills e o documento cloud.md é onde você vai deixar as diretrizes, os comportamentos e o roteiro de cada tarefa específica que ele precisa realizar. Beleza? Próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre a parte de configuração do seu ambiente do cloud.